quando eu fiz o TRF1, para mim foi um baque, porque eu fiquei longe, assim, faltaram 4 pontos da nota de corte. E na minha cabeça eu estava progredindo, então com certeza eu deveria passar na próxima. E quando eu fiquei 4 pontos do corte abaixo, eu falei, não, eu estou piorando, eu estou ficando mais longe. Então eu falei, tenho que pensar em alguma coisa, tenho que rever alguma coisa. E a idade passando, o tempo passando, eu decidi que eu queria ter um filho. Meu relógio biológico estava pedindo, sentei com meu marido e falei, eu acho que é a hora da gente ter o nosso filho. Aí ele comigo conversou de novo, falou assim, amor, você entende, se você fizer essa escolha, talvez você precise adiar o seu sonho em mais 2, 3 anos, porque você não vai conseguir manter o mesmo ritmo, você vai ter que diminuir. Não sei o que. Eu falei, não, tudo bem, mas o meu coração está pedindo por um filho, e eu quero. Ele falou, então, tudo bem. E engravidei. Eu acho que eu fiz a prova do TRF1 grávida, porque quando eu voltei da Bahia, eu fiz a prova na Bahia, quando eu voltei em Recife, que eu fiz o exame, eu estava grávida. E eu Ah, fiquei muito feliz. Foi aquela sensação, ai meu Deus, passei. Passei, ó, tô grávida, que a gente queria muito, a gente estava tentando há alguns meses. Só que aí veio a notícia do Enan, que isso não estava no meu dos planejamento. planos, é. Quando eu decidi engravidar, na minha organização não tinha o Enan. Aí veio a notícia que ia ter o Enan, e o pior, ele não tinha uma data certa. Só se falava que seria entre março e abril. E a minha data prevista para o parto era dia 6 de abril. Aí eu falei, meu Deus, eles podem marcar a prova para o dia que está previsto o meu parto. Então eu comecei a estudar para o Enan, sem saber se eu conseguiria fazer a prova do Enan. Olha E só. o, E assim, comecei a rever onde é que eu estava pecando, o que está faltando para eu conseguir passar para a segunda fase. Eu percebi que eu tinha um vício da minha graduação. Eu fiz uma graduação que era muito focada em doutrina. A gente lia muita doutrina, a gente só fazia questões abertas. Eu tinha medo da prova de marcar X, porque não tinha margem para discutir com a questão, não tinha margem para explanar as ideias, e eu não tinha sido condicionada a fazer provas de marca X. Então, eu pensei assim, não, eu preciso finalmente estudar a lei seca de uma forma mais objetiva. Aí estava num grupo do WhatsApp e jogaram um cronograma de lei seca para ler em 90 dias. Eu falei, tudo bem, vou começar a ler isso aqui. E aí fui fazendo isso grávida, fazendo essa leitura. Só que eu também não segui esse cronograma à risca, porque ele também não fazia sentido para mim. Eu acho que ele era de magistratura estadual. Então, eu fui fazendo adaptações. Tirei coisas que não faziam sentido e incluí outras. Mas ele tinha um roteiro de leitura que ele quebrava alguns dispositivos. Então, por exemplo, chegava na parte de contratos. Ele não mandava você ler contrato de compra e venda inteiro em um dia. Ele Uhum. fracionava. E para mim isso não fazia sentido. Eu falei, não, eu estou lendo compra e venda, eu quero ler tudo de compra e venda de uma vez só. Se eu vou ler doação, eu vou ler tudo de doação de uma vez só. E eu fazia isso com todas as disciplinas. Então, não seguia à risca esse cronograma, eu ia adaptando para o que fazia sentido para mim. Eu pensava assim: ler a lei é como se eu estivesse lendo um livro de literatura. São capítulos, são partes de uma história que eu preciso Boa. entender. Eu não vou parar um livro de literatura na metade do capítulo. Eu vou ler o capítulo inteiro e eu vou parar. Então, eu fazia isso com esse cronograma. Então, assim, às vezes ia ler processo penal, você vai na parte de provas ou medidas assecuratórias, que era uma parte imensa. Não conseguia seguir o cronograma porque eu precisava ler 5 dias no que estava previsto para um dia. Eu falei, então hoje eu só vou ler processo penal, mas eu vou ler isso tudo porque eu preciso dessa visão holística, porque muitas vezes os dispositivos conversavam. Então eu sempre li ele todo. E aí passei a gestação focando nessa leitura, que eu percebi que era isso que estava me derrubando, porque muitas vezes quando eu ia fazer a prova de marca X, o que estava escrito na alternativa era ipsis literis, assim, era a letra da lei que estava lá. Mas eu estava achando estranho, porque eles copiavam o caput do dispositivo. E aí o caput tinha uma regra. E o parágrafo único tinha uma exceção.
eu não conhecia a letra da lei, mas eu conhecia o instituto. Eu sabia da regra, eu sabia da exceção. E quando eu lia só a regra, eu dizia, não, tá errado. Por quê? Porque ele está colocando aqui como se fosse só isso, e não é só isso, está faltando a exceção. Então eu ficava caçando o defeito nas coisas. E quando eu ia olhar o gabarito, eu dizia, ué, mas e a exceção que não está aqui? Aí eu pegava o Vademecum e falava, caramba, não tem nem como recorrer, é letra de lei. Aí eu comecei a perceber que eu precisava ter familiaridade com a letra da lei. Então, fui fazer essa imersão no que eu senti que estava faltando. E continuei fazendo assim, o estudo, sem saber se eu conseguiria fazer a prova por conta do meu parto. Porque eu não queria parto cesáreo, eu queria fazer um parto normal. Eu tinha pesquisado muito antes de engravidar e eu vi o quão o parto normal era benéfico para a mãe e para o bebê. Então, eu falei, não, eu só vou fazer uma cesárea se for uma necessidade. E aí eu Aham. penso, toda vez que eu ia conversar com alguém durante a gestação, eu falei assim, vai fazer cesárea, né? Eu fazia, não, eu quero normal. Você é louca? Eu fazia, gente, parto normal é como a mãe natureza planejou. E as pessoas sempre me diziam coisas, não, você tá maluca. Ah, você é muito corajosa. Eu falei, meu Deus, inverteram tudo. E aí eu fazia uma analogia. Imagina que você está preso dentro de um quarto e você quer sair desse quarto, porque você precisa sair. Você tenta arrombar uma parede ou você tenta abrir uma porta que naturalmente foi feita para aquilo? Eu vou tentar abrir a porta primeiro. Se a porta deu defeito, não está conseguindo abrir, agora eu vou derrubar a parede para tentar sair daqui. Eu falei, mas eu Muito bom, quero. muito E, bom. e assim, aí me preparei para o parto normal, eu fiz yoga, fiz fisioterapia pélvica, fiz pilates, tudo que está no meu alcance, eu vou fazer. E assim, a gestação avançando, marcaram a prova para o dia 14 de abril, e o meu parto, eu fazia 40 semanas no dia 6. E aí todo mundo falava, não, mas o primeiro filho eu nasci antes, e nada de Miguel vir. Aí eu conversava muito com ele. Na barriga, eu alisava assim, mãezinha, olha, filho, mamãe vai fazer uma prova, eu preciso que você me ajude. Você já está tudo prontinho. A médica disse que não tem risco nenhum se você nascer agora. Então, se você quiser vir, mamãe está pronta, viu? Agora, se você não for vir agora, espere passar a prova da mamãe, deixa a mamãe fazer essa prova e você vem depois. E sempre conversava com ele. Eu estudei a gravidez inteira, não parei de estudar em nenhum momento. E assim, meu filho maravilhoso. Me deixava fazer tudo. Eu ficava aqui na minha cadeirinha estudando, estudando, e ele bem quietinho. Quando eu ia deitar para dormir, aí ele começava a mexer. E dizer, pronto, filho, pode mexer. Mamãe já terminou de estudar, fique à vontade para brincar. Pode mexer o quanto quiser que mamãe dorme com você mexendo. E tive assim uma gestação muito tranquila nesse aspecto. E Miguel, ele veio de fato no dia 6 de abril, na data prevista para o parto, porque minha médica ainda tinha dito, Raíza, é raríssimo um neném nascer na data prevista, não nasce. Ou eles vêm antes, ou eles vêm depois, mas é muito, muito raro nascer no dia que completa 40 semanas. E Miguel nasceu no dia que ele completou 40 semanas. Então, eu disse assim, vou conseguir fazer a prova, falta uma semana para a prova, eles vão me dar alta, a gente vai fazer a prova. Eu tinha solicitado o direito de amamentação com a ultrassom, porque ele não tinha nascido ainda, então eu mandei a ultrassom para a FGV. Falei: olha, gente, é provável que eu esteja com o neném na data da prova, então vou pedir É, já a amamentação. Fui fazer a prova, meu marido foi comigo. E eu acertei 66 de 80. Eu fiz aqui uma regra de maravilhoso. 3, dá 82% da prova. Maravilhoso. Então, consegui assim fazer a prova de uma forma maravilhosa. Aí todo mundo me perguntava assim, eu tinha uns amigos que estudavam para concurso, sabia que eu estudava. Quando o Miguel estava com 3 meses de vida, me perguntaram: e aí, já voltou a estudar? Aí eu falei: eu não parei. Falei assim, como assim você não parou? Eu falei: eu não parei. Eu continuei estudando do mesmo jeito. Ele falou: você continua estudando? Eu falei: continuei. E aí eu usei uma analogia para explicar. Eu faço corrida. E às vezes, durante a corrida, quando meu marido estava cansado, ele queria caminhar para a gente depois correr. E eu odiava fazer isso, porque toda vez que a gente parava para caminhar e ia voltar a correr, a dor era absurda, doía muito. E eu dizia a ele: eu prefiro continuar correndo
administrando essa dorzinha que eu tô sentindo, do que parar de correr para voltar depois, porque eu sinto que dói muito mais. E eu falei, se eu parar de estudar para depois voltar, vai ser pior. Eu Vai vou ser ter que pior. tentar criar uma rotina, porque assim, quando você para, aí eu falei, não vou parar. Falei, vou continuar dentro do que for possível. E aí, a vida vai dando as oportunidades pra gente.